Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cláudia do blog O Trampo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que vocês pediram muito mesmo. Eu fiquei surpresa, eu tô achando que esse tipo de avaliação deve estar super comum nos processos seletivos. Eu não sabia que era tão comum pedirem redações falando sobre quem sou eu em processos seletivos. Gente, eu queria esclarecer o seguinte, eu tô gravando esse vídeo porque vocês pediram muito. Agora, se as suas dúvidas são com relação à estrutura ou tipologia textual, gramática, estrutura, enfim, esse tipo de coisa, esse não é o melhor lugar para você esclarecer esse tipo de dúvida. Eu vou focar aqui mais no conteúdo do que na forma. De qualquer forma, o básico dá para a gente comentar. Então, com relação à tipologia, você vai poder usar o estilo narrativo ou o descritivo. E com relação à estrutura, eu também sugiro o básico, tá? Se alguém tiver, enfim, uma dica melhor, pode deixar aqui nos comentários que eu acho que pode ajudar outras pessoas. Mas o básico seria um parágrafo introdutório, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, antes da gente entrar nas dicas do que escrever, é interessante a gente entender o que é que pode estar sendo avaliado num exercício como esse. E com certeza, por ser um exercício escrito, a questão do português, da gramática, de pontuação, acentuação, enfim, todas essas coisas com certeza estão sendo avaliadas. Uma segunda coisa, além dessa questão gramatical, é a sua capacidade de se expressar na forma escrita. Porque uma coisa é você saber usar o português. O segundo é você conseguir se comunicar bem na forma escrita. O terceiro ponto é como você articula e conjuga ideias. Se existe uma sequência lógica, se as ideias elas são complementares, enfim. Uma outra coisa é criatividade, é se você consegue sair do lugar comum e usar um exercício que mais ou menos a gente sabe o que esperar de uma redação como essa, mas se você consegue, enfim, entregar alguma coisa que seja criativa e que se diferencie. E um último ponto que eu acredito que pode estar sendo avaliado é o autoconhecimento. É verificar se você consegue falar com propriedade, com conforto a respeito de você mesma. Bom, lembrando que apesar do tema ser me fale sobre você ou quem é você, o seu objetivo ali é a vaga. Portanto, mesmo tendo que falar sobre você, o interessante é você focar em aspectos que de alguma maneira te vendam melhor para aquela oportunidade. Porque se você foca única e exclusivamente em características, em aspectos pessoais, isso não vai te ajudar naquela oportunidade. Então, dá sim para você falar sobre você, mas reforçando características e aspectos que vão te ajudar a conquistar aquela oportunidade. E todas as dicas que a gente vai comentar aqui, elas também valem para aquela pergunta, famosa pergunta que também é feita em entrevistas, que é fale-me sobre você ou quem é você. Aliás, eu vou recomendar que você assista alguns outros vídeos para que esse vídeo não fique muito longo e que vão detalhar melhor alguns aspectos que eu vou mencionar nesse vídeo, combinado? Bom, então tá. Então vamos começar com um parágrafo de introdução. E nesse parágrafo eu sugiro que você faça um resumão da sua vida. Bom, calma. Eu sei que fazer um resumo da vida em um parágrafo é muito, mas deixa eu explicar para vocês. Aliás, eu vou dar exemplos, que acho que é a melhor maneira de entender. Então, assim, tente fazer um apanhado geral da sua vida, focando naqueles pontos, como a gente já comentou, que de alguma maneira te promovam profissionalmente. Então, por exemplo, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos e sou natural de sei lá de onde. Meu pai era militar e minha mãe professora. Tendo um pai militar, respeito, responsabilidade, organização sempre foram aspectos muito presentes na minha infância. Então aqui, por exemplo, você usou 3 características que te promovem profissionalmente: responsabilidade, organização, enfim, respeito. E você já colocou isso, que isso era uma coisa frequente desde sempre na sua vida. Um outro exemplo: meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos, sou natural de não sei da onde e sou caçula de 5 irmãos. Sendo caçula de 5 irmãos, para mim as coisas nunca foram fáceis, então eu sempre tive que me virar para conseguir o que eu queria, porque senão não ia ter quem fizesse. Ou, sendo caçula de 5 irmãos, eu aprendi que eu tinha que ser mais esperto, ou mais ágil, ou mais sei lá o que, para conseguir as coisas. A ideia aqui é que você faça um geral, mas que você já consiga pensar algumas características, você consiga frisar algumas características que te promovem.
Então aqui voltando ao nosso exemplo, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, sou natural não sei de onde, meu pai era militar, minha mãe professora e, sei lá, aspectos como organização, respeito e responsabilidade sempre foram muito presentes na minha vida. Talvez por isso eu tenha escolhido a área financeira como profissão. Então, o que acontece? Você linkou um aspecto pessoal seu, quem você é, onde você nasceu, qual a sua idade, você falou sobre os seus pais e aí você frisou algumas características que te promovem profissionalmente e linkou com o que você faz hoje. Uma outra maneira de fazer esse link com o que você faz hoje é você comentar algo do tipo: sempre sonhei em ser enfermeira, advogada, médica, jornalista, enfim. Na infância, costumava brincar de escolinha, de hospital, de alguma coisa relacionada com a profissão que você escolheu. Ou então, eu era conhecido não só na família, como, sei lá, na vizinhança, como aquela criança que sempre tinha um argumento para tudo, que sempre conseguia convencer os amiguinhos a isso ou aquilo, se você é da área de vendas ou você é um advogado, por exemplo. Enfim, vai você trazer um ponto da sua infância, que é uma coisa pessoal, Lara, para de ficar balançando esse sininho. Aqui o ponto é você trazer alguma coisa da sua infância, que a gente está falando ainda sobre o passado, mas tentar já correlacionar com o presente, com a sua profissão, com a oportunidade que você está buscando. Bom, então o primeiro parágrafo, a ideia é fazer esse apanhado geral, falar um pouco sobre você pessoalmente, obviamente, ressaltar algumas características que podem ser interessantes para aquela oportunidade e já fazer uma correlação com o lado profissional. No segundo parágrafo, eu acho que seria interessante você fazer tipo uma espécie de uma retrospectiva. Eu acho que seria interessante você fazer uma espécie de uma retrospectiva da sua carreira até o momento presente. Mas lembre-se que as informações que estão no seu currículo, além do recrutador já conhecer, não é esse o objetivo da redação. Aqui você tem que contar história, você tem que falar sobre você, ressaltando as características importantes para a oportunidade, suas características pessoais, mas sempre num formato de história, tá? Então, vamos lá. Então, vamos dar exemplos para o que você poderia escrever no segundo parágrafo. Até os 15 anos, eu não tinha ideia do que eu queria fazer profissionalmente. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer um jornalista da TV e não só conhecer, mas como conversar. A partir daquele dia eu não tive mais dúvidas de que o que eu gostaria de fazer da minha vida era ser jornalista, por exemplo. O que aconteceu? Você trouxe uma história, que é a parte bacana, né? Você ilustrou e você conseguiu contextualizar com o motivo pelo qual você optou pela sua carreira. Uma outra ideia. Quando eu tinha, 17 anos, fui fazer um teste vocacional e o resultado foi psicologia, que só reforçou uma coisa que eu já gostava desde criança. Psicologia é estranho uma criança gostar de psicologia, mas enfim, vocês entenderam o exemplo. Ainda no segundo parágrafo, conte um pouco da sua experiência. Então, por exemplo, onde você se formou, se tem algum ponto relevante na sua história que tenha relação com o profissional para ser mencionada. Agora, a gente sempre lembrando, é em história, em formato de história, tá? Então, por exemplo, depois que meu teste vocacional confirmou a minha escolha, né, aos 17 anos aos 18 anos eu fui fazer vestibular para administração de empresas. E eu passei, só que eu passei numa outra cidade e fui morar numa república. O que, em princípio, para mim foi um choque de realidade. Por outro lado, aquilo me trouxe um grande crescimento pessoal, porque eu passei a dar muito mais valor a coisas A, B e C, eu tive que começar a batalhar pela minha própria grana, e aí você começa a colocar alguns ingredientes aí nessa história que reforcem as características que você quer reforçar para aquela oportunidade. Uma outra ideia, logo no primeiro semestre do curso de economia, eu consegui um estágio na empresa ABC. E lá eu conheci um dos profissionais mais brilhantes que poderia conhecer durante toda a minha carreira, que foi o senhor fulano de tal. Essa pessoa, ela tinha uma super experiência nisso, naquilo, ele me ensinou muito em como ser responsável, pontual, e aí você começa a detalhar algumas coisas que são relacionadas ao lado pessoal, mas são características que te fazem, que te destacam, que te fazem melhor que os outros candidatos.
Gente, eu tô exemplificando aqui, mas tem que ser histórias reais, tá? Eu tô dando ideias para que vocês lembrem de histórias que vocês possam usar na sua própria redação. Mas, por favor, não é para inventar história não, tá? Então, no segundo parágrafo, a minha sugestão é que você faça uma retrospectiva da sua carreira até o momento atual e no terceiro parágrafo que você fale sobre o futuro, sobre as suas aspirações, sobre o que você sonha, sobre o que você espera dali para frente. Nesse caso, eu sugiro que você dê uma olhada no vídeo, que eu vou deixar o link aqui e também na descrição desse vídeo aqui embaixo, que é aquele Como Responder, onde você quer estar daqui a 5 anos. Então, assim, em resumo, o que você vai contar aqui, o que você busca dali para frente, em que você quer se especializar, se for o caso, né? Depende, enfim, de que momento você está na sua carreira, enfim. Nesse vídeo, eu acho que você vai tirar algumas ideias do que falar nesse parágrafo. E no quarto e último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão, a ideia é, obviamente, fechar e concluir todas as ideias que você veio desenvolvendo no seu texto. E eu acho que não tem maneira melhor de fechar, que é dizendo o porquê, o motivo pelo qual você gostaria de trabalhar naquele lugar, como você pode ser uma boa aquisição para a empresa e que você possui, sim, as características pessoais, profissionais, que podem ser importantes para aquela oportunidade. E aqui, mais uma vez, eu vou sugerir que você assista um vídeo, que é o Como Responder Por que Deveríamos Contratá-los. Vou deixar o link aqui e também na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá, porque lá eu consigo falar com mais detalhes como você pode fazer esse parágrafo de conclusão. Gente, e a última dica, e aqui é uma dica mesmo, é pratique. Pratique, pratique, pratique. Escreva essa redação quantas vezes forem necessárias até que você se sinta confortável com o resultado. Quando você se sentir confortável, pronto. Depois disso, você só vai precisar dar uma olhada, dar uma revisada na sua redação quando você tiver uma entrevista marcada. Pensa só o seguinte, num dia de uma entrevista que você tem que fazer uma redação dessas, você não vai ter, sei lá, não vai ter mais de 30, 40, sei lá, 50 minutos para fazer uma redação. Agora pensa só, você tendo que pensar nas ideias, você tendo que estruturar o texto, tendo que escrever, tendo que fazer correção de português, enfim, uma série de coisas naquele momento. Muito mais fácil é que você já tenha as ideias concatenadas na sua cabeça, que você já saiba mais ou menos o que você vai dizer. Obviamente, você não vai fazer uma cópia daquilo que você fez na sua casa, mas com certeza as ideias vão fluir muito mais fácil e isso com certeza vai te deixar mais tranquilo e o resultado vai ser muito melhor, não tem dúvida que vai ser muito melhor. Bom, gente, essas foram as dicas de hoje, eu espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e se você gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, enfim. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve. É isso, a gente se vê na semana que vem. Beijo grande pra vocês, tchau!